Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 23 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também todas as análises que são publicadas, como o Radar do Mercado, que é uma live todos os dias a partir das 10h45, onde você encontra aí um espaço para solicitar suas análises. Você tem também a análise de fechamento, que é esta aqui, após o encerramento de cada pregão, são todos os dias. E tem também as análises especiais, que ocorrem geralmente 2 vezes por semana, terça e quinta-feira. Hoje teve a publicação da análise da Rumo, da Raio 3. Então, muito conteúdo para você explorar aí e agregar o máximo de valor ao seu conhecimento e também aos seus investimentos. Para você se inscrever gratuitamente aqui no canal, o processo é simples. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima aqui da imagem Inscreva-se, no canto inferior direito da sua tela e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo vai ter a opção para você se inscrever gratuitamente também no canal. E para você explorar ao máximo a parte de recomendações de compra e venda que eu envio, tanto para swing trade e acompanhamento dessas operações até o encerramento delas. Eu já faço isso desde agosto de 2010 e todas as recomendações estão divulgadas publicamente no meu site. E inclusive todas elas comentadas aqui na análise de fechamento do pregão e informando o resultado de cada uma delas. Mas além das recomendações, você vai receber as carteiras de ações de swing trade, a semanal e a mensal. A semanal é exponencial e a mensal é a perspectiva. E informações relevantes também dentro do aplicativo. Números do índice do dólar mais importantes para o pregão. Também você vai receber ali o giro de abertura do mercado ali dos 6 principais ativos em termos de liquidez para operações de day trade. Então, tudo no seu celular e também no seu desktop por meio do aplicativo DV Invest. É só instalar no seu celular, está disponível para iOS e para Android. Na parte inferior do vídeo, na descrição aqui desse vídeo, você vai ter o link de acesso direto à loja da Apple e também à loja do Google. Indo agora aqui para análise, eu vou falar sobre o Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PETR4 vale 3 e na sequência vou falar de várias ações, Amar 3, CNTO 3, KLBN11, Rent 3, GNDI 3, MRV3, B3SA3, CCRO3, Azul 4, Gol 4 e o ZIN 5. Então são os ativos que eu vou comentar nesta análise. Se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Então vamos lá primeiramente para o Ibovespa, que está aqui no processo ainda de correção. Alta hoje 0,69%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Mas o mais importante aqui é o seguinte, gerou um sinal de baixa, mas não está andando para baixo. O mercado cada vez mais mostrando que está forte para cima. Pode mudar da noite para o dia? Pode chegar amanhã, abrir uma baita queda, um candle desse tamanho, aí muda a expectativa. Mas com o que a gente tem aqui no gráfico, nesse momento, com o que aconteceu no gráfico semanal, que eu já comentei no fechamento da semana passada, mais o que está acontecendo aqui no gráfico diário, e eu observando ali também vários papéis, vai aumentando a probabilidade de a gente ter algo para cima, de romper para cima. E aí qual seria a minha torcida aqui? Do Ibov ficar aqui assim, ó, enrolado e depois gerar o sinal de alta, que aí sim ganha muito mais força para ultrapassar os 100 mil pontos. Passar a trabalhar aí acima de 100 mil pontos. Seria interessante até vir aqui mais para baixo, próximo pregão. Aí você vai falar, poxa, Dalton, o ideal seria romper. Pode romper também, ganhar força aí para cima. Mas eu diria que se romper agora, a tendência é que não vá tão longe. Em termos de, em médio, o que tende a acontecer. Mas, de maneira geral, eu vejo da seguinte forma, aquela questão que quando eu mencionei que começou a correção, que gerou esse sinal de alta, que a gente poderia ter uma correção em 2 etapas. Para quem está acompanhando a análise de fechamento aqui há mais tempo, vem acompanhando aí diariamente, lembra desse comentário de ter uma correção em 2 etapas. Ela está ensaiando ali acontecer, que pode ser até num formato aqui de um triângulo ascendente, de romper aqui para cima. De maneira geral, o cenário é ainda positivo, apesar da tendência indefinida de curto prazo, mas o viés é de alta para o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil, seja agora ou depois, ou no decorrer dela, se for útil em termos de aprendizado, em termos de leitura de mercado, deixe seu like, seu joinha, que eu agradeço de imediato. Mini índice é uma bagunça no G60. Um cenário de indefinição, respeitando a zona de resistência mais do que bem definida como importante,
região ali por volta dos 97.340, chegou aqui até, enfim, 97.300, 97.340 é a faixa mais determinante de resistência aqui desses topos. Acima disso aí teria o outro nível lá, que aí junta com essa máxima desse candle aqui, na faixa dos 97.800 pontos. São os níveis importantes lá no topo da resistência. Nesse momento está mais para o suporte da congestão. O topo da resistência não, o topo da congestão. Né? Aqui está mais para o suporte da congestão agora, batendo aqui nesse patamar. Se abre o próximo pregão subindo, gerando sinal de fundo ascendente, foca mais em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar o movimento lá para a faixa dos 97.300 ou 97.340. Por outro lado, o mercado vem e abre aqui e vem para baixo desse patamar, principalmente desse gap aqui, ó, que é um suporte de 95.800. Veio para baixo dessa região aqui, passou a gerar sinalização de topo descendente abaixo, principalmente do 95.800, aumenta a probabilidade de queda do preço. Jogando até no gráfico de 10 minutos, seria isso aqui, ó, tá? Vem um movimento muito forte para baixo, pivô de baixa no gráfico de 10 minutos, cai forte, gera ali um sinal de topo, está tentando cair, correção ainda foi pequena em relação a todo o movimento de queda. Tá enrolando aqui, se cair e voltar para baixo desse patamar aqui, ó, e passar a gerar a sinalização de topo descendente, seja abaixo de 95.800 ou até mesmo desse fundo aqui anterior, que é na casa ali dos 95.885, foco maior em buscar a operação de venda de day trade no mini índice. No dólar, o dia de hoje é de queda de 1,83%, o dólar segue dentro do movimento de queda e voltando para baixo das médias, tornando um pouco mais relevante o movimento de queda. Para gerar com alguma sinalização contrária de se ter um novo movimento de subida, precisa voltar para cima das médias para pelo menos fechar um pregão para cima dos 5.228,50, que é a máxima do dia de hoje. Como está dentro do movimento de baixa no gráfico diário, nós temos aqui no gráfico 60 minutos uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E agora passando por um processo de correção, ou seja, suponhamos que o dia estivesse abrindo aqui agora, gerou um sinal de alta aqui no G60, aumentou a chance de ter uma correção desse movimento de queda. Isso reforça um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora. Ou seja, se o mercado proporcionar aqui agora, ou no início do próximo pregão, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dessa região aqui, ó, dos 5.152, fundo ascendente, pivô de alta, principalmente fundo ascendente, sinalizações de alta acima desse 5.152, foco maior em buscar a operação de compra. O mercado voltou para baixo desse patamar e passou a gerar topo descendente abaixo desse patamar de 5.152, foco maior em buscar a operação de venda de day trade. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 3,2%, bom candle que se recuperou da pancada de ontem, um candle forte que fechou abaixo da média, mas os compradores já falaram assim, não, o lugar da Petro é acima da média móvel de 13 períodos, uma sinalização um pouco mais de força por parte dos compradores. Para quem está comprado ainda na Petro em termos de swing trade, eu abri uma compra hoje em Petro e eu colocaria o stop abaixo da mínima desse candle aqui, em R$ 20,89. Olhando para o gráfico até de 60 minutos, o que aconteceu hoje? Eu até comentei essa operação aqui que seria ou essa superação dessa máxima com stop aqui embaixo, ou comprar o fechamento acima das médias com stop aqui embaixo. Enfim, algumas alternativas que trabalhavam para se buscar a operação de compra pelo gráfico 60 minutos no pregão de hoje. Ela foi lá e bateu na zona de resistência, que aí tem vários topos anteriores, e gerou um sinal de correção. Se proporcionar aqui fundo ascendente no próximo pregão, foco maior em buscar a operação de compra na Petro. Para quem está operando movimentos mais curtos do dia, aqui seria uma das alternativas de entrada para o próximo pregão de fundo ascendente no G60. Para quem está comprado aqui embaixo, para quem está querendo comprar fazer compra de rompimento, o rompimento dessa máxima aqui também seria alternativa, até dessa máxima aqui, 22,07, seria alternativa de compra de pivô de alta do gráfico de 60 minutos em cima de PTR4. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 1,4%, lembrando Petro, Vale dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação do que eu estou comentando aqui, essa alta de 1,4%. Foi lá testar a zona de resistência, a entrada ficaria muito perto dos topos anteriores, então quando eu falei assim, eu ficaria mais interessado se viesse um pouquinho mais para baixo, se afastasse um pouco mais para fazer essa entrada. Qual seria a alternativa de entrada, então, na Vale 3 agora? Esse é o rompimento desses topos aqui anteriores, que, por exemplo, esse aqui 56,60 e esse aqui 56,70. Se romper essas máximas aqui, aumenta a probabilidade de subida do preço
do ativo, seria uma das alternativas de compra. Eu trabalharia com stop abaixo da mínima primeiro desse candle aqui. Se o candle que for o rompimento for grande, colocaria depois o stop abaixo da mínima dele. São as alternativas de entrada para Vale 3 em termos de operação de swing trade, olhando para o gráfico 60 minutos, da mesma forma. Aqui tem ali um movimento de subida, bate na resistência, patinou aqui, girou um sinal de fundo um pouco mais para baixo, mais afastado daqui, dá para antecipar a entrada. Ou a outra forma seria aguardar justamente o pivô de alta do G60. Agora vamos falar de diversos ativos, além de Petro e Vale, vamos falar de Amar 3, que encerrou nossa posição comprada, perdeu a mínima do candle aqui anterior, que na realidade o stop estava aqui, em R$ 8,63, então a Amar 3, essa operação foi devidamente encerrada, colocando aqui, achando que a Amar 3 está aqui, 1,77%, resultado da operação, um stop de proteção, e resultado final 0,11%. Então isso aqui, 0,11 foi o resultado sobre o capital total nessa operação. CNTO3, lembrando que eu ainda fico de olho em Amar 3 aí nos próximos pregões, não necessariamente já agora. CNTO3 também encerrou a posição comprada, bateu lá na zona de resistência, perdeu a mínima do que no anterior, encerramento dessa posição comprada. Resultado da CNTO3 de 1,79% mais 0,3% para o capital total, então stop também de proteção na Centauro. Klabin, KLBN11, perdeu a mínima do que no anterior, que o stop foi reposicionado para cá, também foi encerrada essa operação. Pregão de hoje com queda de 1,92%. O resultado da Klabin, mais 0,4% na operação, mais 0,06% no capital total, enfim, stop de proteção. O ativo terminou não andando quanto gostaria, fui trabalhando com stop de proteção de lucro, saiu aí desses 3 papéis, encerramento dessas 3 posições. Posições que nós temos em aberto ainda, GND3, não, Rente 3, que vinham já do outro pregão. Rente 3, stop reposicionado em 41,09. Então, basicamente, agora o stop passou para R$ 41,36, para baixo da mínima do pregão de hoje. Se a gente perdeu essa mínima, significa dizer que vai despencar? Não, mas encerrar a minha posição e se gerar um novo sinal de alta aqui, avaliarei a possibilidade de compra novamente de Rente 3. Mas nesse momento, stop nessa operação em R$ 41,36. Na sequência, só para mencionar aqui, R$ 41,36, está aqui, ó, Rente 3. A entrada foi lá dia 19/6. Outro ativo aqui, GNDI3. Pregão de hoje até foi bem, alta de 3,24%, conseguiu aqui superar essa máxima, conseguiu fechar acima, é o que fechasse acima dessa aqui, né? Mas bom fechamento, stop reposicionado agora em R$ 64,21. R$ 64,21, reposicionamento do stop da GNDI3, que é um pouco ainda abaixo do nosso preço de entrada. Assim como 41,36 é um pouco abaixo do nosso preço de entrada, mas observe que já é mais aí para cima do que o stop inicial, e aqui também a mesma coisa em relação a GNDI3. Stop mais curto nessas operações, se elas derem errado, se elas não fluírem, se gerarem sinal contrário aqui após romper essa resistência e perder essa mínima, para mim seria um sinal negativo para a operação. MRVE3. Bom movimento de subida, stop da operação da MRVE3 reposicionado em R$ 17,91, gráfico aqui de 60 minutos, 17,91, abaixo da mínima do pregão de hoje. Então foi esse o reposicionamento do stop dessa operação, que já é basicamente um stop de proteção de lucro nesse papel. Ou seja, tentou aqui romper por 2 pregões essa região, se perder essa mínima, aumenta a chance de ter um movimento para baixo, ficando um pouco mais um cenário de indefinição. Vamos ver se ela consegue ganhar força para cima a partir do próximo pregão. Então, stop reposicionado em 17,91. Depois disso, vamos falar aqui agora de B3SA3, recomendação de compra no pregão de hoje. Recomendação de compra aqui, lembra que eu comentei B3SA3 no pregão de ontem? Se viesse um pouquinho mais para baixo, beleza, mas fiquei de olho no papel. Veio que já abriu o pregão com força para cima. Se rompesse essa máxima aqui, poderia buscar uma entrada no papel de rompimento. E aí foi isso, rompimento do 51,49. Essa compra então foi executada, fechou com alta de 3,87%. Dados dessa compra 51,50. Stop da operação R$ 50,13. Objetivo na faixa dos R$ 54,24. 2,66% é o tamanho do stop da operação. E aí, consequentemente, se o ativo tem uma volatilidade menor, uma oscilação média menor, aloca-se mais capital na operação, 15% é que é alocado em cima desse ativo para essa operação de swing trade. CCRO
3. Recomendação de compra também no pregão de hoje, mas Dalton fez aqui um engolfo de baixa. Arrisquei um pouco mais nessa operação, estava em cima da resistência, mas por que eu arrisquei um pouco mais nessa operação? Porque o ativo voltou para cima desse patamar, gerou esse candle forte para cima, abriu com gap de alta e gerou esse candle aqui. Então, como eu não olhava assim com uma probabilidade tão grande de dar uma pancada para baixo, e no pregão de hoje, no G60, ela abriu aqui em cima e trouxe aqui alguma chance de entrada um pouquinho mais abaixo. Abriu aqui, trouxe uma chance para entrada um pouco mais abaixo. Abriu gerando um sinal de fundo no G60. Eu optei por antecipar essa compra na expectativa, olhando o gráfico semanal, que ela fez aqui 2 candles fortes para cima, faz 2 candles de correção, bate na região de topo anterior, gera uma semana boa de alta, ou seja, aumentando a probabilidade de poder vir aqui em cima. Então, qual é a minha tentativa nesse papel? Uma compra que busque aqui um patamar lá de objetivo lá para cima dos R$16, lá para a faixa dos R$16,49. Então, entrada por volta de R$14,95, ela fechou o dia em R$14,65. Stop da operação 14,18 é o tamanho da volatilidade do papel. 14,18 significa dizer o papel vir aqui mais abaixo, voltar para baixo da média móvel de 13 períodos. Então, se esse papel ainda conseguir continuar caindo, fechar abaixo da média, gera novamente um encerramento da posição. Ou se bater nos 14,18 vai ser o stop completo da operação. Lembrando, o stop completo da operação para mim significa dizer uma perda de 0,5% do capital direcionado para as operações de swing trade. Depois de CCRO3, vamos falar aqui de Azul 4. Azul 4, recomendação de compra no pregão de hoje. Já tinha recomendado compra aqui ontem, não tinha sido executada. Recomendei aqui hoje, não executou no primeiro momento, executou no final do dia. Rompeu aqui a máxima no pregão de ontem, stop abaixo dessa mínima aqui. E tentando pegar um movimento de subida. Bela formação de fundo, bom candle de alta, alta de 9,06%. Passando os dados da compra da Azul, R$ 21,76. Stop da operação R$ 20,41. Risco de 6,2%. Objetivo em R$ 25,14. Logicamente, se começar a ganhar muita força para cima, eu vou avaliar se dá para estender esse objetivo para cima e buscar uma melhor relação risco-retorno. A alocação na faixa de 5% devido à volatilidade mais alta do papel. Depois de Azul, vamos falar aqui de Gol 4, que também, bem parecido, gerou um sinal também de alta, candle forte de alta, alta de 10,86%, sinalização de fundo ali levemente acima do fundo anterior, assim como Azul 4 também gerou um sinal de fundo ali levemente acima do fundo anterior, ou seja, quem está comprado no ativo, com stop aqui nessa região, gerou um movimento para baixo, descaracteriza a expectativa de subida e aumenta a probabilidade de queda para fechar aqui alguns gaps no papel. Voltar a testar ali alguns gaps. Então, um stop bem posicionado tanto em Azul quanto para quem está comprado em Gol 4 e trabalhando com stop ali na casa dos R$17,51. Então, bom sinal de alta, aumentando a probabilidade de subida. Primeira resistência intermediária na faixa dos 20 e 24. R$20 número redondo. Depois vem 20 e 24. Acima disso, só a região lá do topo já na casa dos R$24. Então, ativo aí, dando um sinal que pode trazer um movimento de subida a favor da expectativa que ela deixou favorável ali do gráfico semanal, que deu uma pancada para cima, faz uma correção e trazendo a possibilidade de ter algo mais para cima. Uzi Minas, Uzi 5, pregão forte para cima da Uzi Minas, alta de 10,34%, pivô de alta no gráfico diário, ou seja, um movimento muito forte para cima. Foi lá embaixo, abriu com gap de alta e continuou subindo de maneira que ganhando força e rompendo essa máxima. Para quem entrou comprando o papel aqui, nesse rompimento, ou para quem já está comprado no ativo, dá para trabalhar fácil com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Essa entrada aqui, Dalton, você faz essa compra aqui ou não faça essa compra. Por quê? Porque já tem aqui alguns pregões de recuperação, desde essa mínima aqui ser em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Minha preferência seria por correção. Aguardar alguma correção e aí buscar uma compra, seja aqui acima, seja uma compra um pouquinho mais abaixo, enfim, fundo ascendente, pivô de alta. Mas para quem está posicionado, stop em R$ 7,01 estaria muito bem posicionado esse stop. Qual o próximo desafio desse ativo olhando para o gráfico semanal? Para o fechamento dessa semana, R$ 7,80. Vai aumentando a probabilidade de ter uma caminhada para esse 7,80 e depois na região ali em torno de R$ 8,00, 8,05. Então, primeiro esse nível aqui e depois esse nível aqui de um topo para trás, que é uma resistência intermediária, um nível de preço de avaliação em cima do papel. E o lado bom é olhar para o mensal da Uzi Minas, que ela está voltando para cima dessa região aqui, ó.
Assim como aconteceu na GGBR4, que fechou acima desse patamar, a Gerdau, que é do mesmo setor, fechou acima dos fundos anteriores do mensal. E após ter fechado um mês acima dos fundos anteriores, gerou mais um mês para buscar um outro nível de preço, pode acontecer o mesmo com a Uzi Minas. Fechamento aí para cima da média móvel 13, para cima dessa região aqui que é um patamar ali de 7,19 e caminhar ali para a faixa de um novo nível de preço, falando em termos de curto a médio prazo, na região ali dos R$ 9,50 a R$ 10. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise e até a próxima. Um grande abraço.